Oferecimento Ótica Retina, no Riverside Shopping, na Praça do Japão. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, aqui no canal Saúde, vamos falar um pouco sobre nutrição. O tema de hoje é como o preparo dos alimentos podem reduzir a resposta glicêmica. A resposta glicêmica, ela é relacionada com a quantidade de açúcar que é liberado a partir da digestão dos alimentos. De acordo com o preparo, essa liberação de açúcar pode aumentar ou pode reduzir. Existem dois conceitos importantes, que é o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico é a quantidade de carboidrato presente no alimento que vai ocasionar a liberação de açúcar. A carga glicêmica é relacionada à porção daquele alimento. Então, às vezes, um alimento ele tem um alto índice glicêmico, mas se você consumir uma porção pequena, ele vai ter uma baixa carga glicêmica. E o modo de preparo, ele vai influenciar também nesse índice glicêmico. Então, alimentos, um exemplo bem interessante é as frutas. Uma fruta, por ela ser consumida de forma integral, muitas vezes algumas com casca, como a uva e a maçã, ela pode ter uma menor resposta glicêmica, um menor índice glicêmico do que um suco. Então, no caso das frutas, é preferível consumir a fruta do que o suco. Em relação ao preparo dos alimentos, muitas pessoas pensam que reduzir a quantidade de carboidratos, como os cereais, o pão, o macarrão, ele vai ser excluído da dieta por conta de uma alta resposta glicêmica. Mas, no caso do modo de preparo, se você adicionar uma proteína, uma fonte de gordura boa, como um azeite, na sua preparação ou até mesmo vegetais, o valor dessa resposta glicêmica, da quantidade de açúcar que vai ser liberado após a digestão, vai alterar. Então, a recomendação é sempre você, quando consumir um pão, adicionar um queijo, que é uma proteína, ou um azeite. E no caso das massas, do arroz, do macarrão, você pode adicionar tanto vegetais quanto uma proteína. E assim, um pão com ovo, um macarrão com vegetais, o arroz com feijão mesmo, o nosso baião de dois, ele vai ter uma menor resposta glicêmica do que o arroz puro, o arroz branco puro. E então, esse exercício que a gente faz para alimentação pode ajudar bastante a reduzir a resposta glicêmica dos alimentos e assim reduzir também o risco de doenças crônicas que estão associados a esse consumo, essa liberação alta de açúcar no sangue. Pensando nesse sentido, quando você vai escolher os alimentos, você pode pensar nesse modo de preparo. Então, apesar de olhar a quantidade de fibras, olhar a quantidade de gordura que está sendo adicionada nessa preparação, porque não necessariamente, apesar dos alimentos gordurosos, eles terem uma baixa resposta glicêmica, mas dependendo do tipo de gordura, da quantidade, não é adequado. Mas sempre há um alimento com a maior quantidade de fibra e menor quantidade de carboidratos simples, como os açúcares, é sempre recomendado. As proteínas, além de elas terem uma baixa resposta glicêmica, elas também estão relacionadas com o aumento da saciedade. Então, uma dica boa é sempre adicionar proteína a uma preparação com carboidrato. Então, por exemplo, se você vai tomar um suco, você pode adicionar um leite, fazer em forma de vitamina que pode melhorar a resposta glicêmica. E se você quiser também fazer outras preparações, como sobremesas, tem que ter esse cuidado para adicionar outras fontes de nutrientes para melhorar essa resposta glicêmica.